E aí, turma, vamos aprender mais? Vamos lá! Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, vou pedir por gentileza para você se inscrever e se tornar um membro do Explique Direito. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos motiva ainda mais para gravar aulas, ok? E se essas aulas te ajudou a aprender processo civil, também compartilha lá com o seu amigo, com o seu colega. Então, combinado, gente? Vamos selar esse acordo. Eu gravo as aulas e vocês ajudam o canal a crescer. E já deixa aquele joinha no vídeo, ok? Não custa nada, gente, por favor. Sejam gentis comigo aqui, tá? Então, vá de meco, caderno e caneta na mão e vamos para a aula de... Isso aí, reconvenção. Vamos lá. Bom, na aulinha 1 a gente parou no 343 caput primeira parte, né? A primeira parte estava dizendo o seguinte. Acompanha aí no seu vadimeco, vamos lá. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. E aí agora a gente entra na parte importante aqui da nossa segunda aula. Conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Olha só que legal. A nossa reconvenção, quando ela é proposta, ela deve ter uma conexão com essa ação principal, ou até a ação originária, que é o que a gente aprendeu lá na aulinha 1. Se a nossa reconvenção não tiver conexão com essa ação principal ou originária, o nosso réu ele não vai poder propor a reconvenção, exceto se ela tiver conexa com o fundamento de defesa. O que seria o fundamento de defesa? O fundamento de defesa é a contestação apresentada pelo réu. Só que é qualquer contestação? Não, não é qualquer contestação. O réu, ele necessariamente tem que propor uma contestação com defesa de mérito indireta. Beleza? Bom, vamos ilustrar aqui para a gente não esquecer mais, tá? Vamos lá. Então, a nossa reconvenção, que é o mecanismo de ataque, como vocês aprenderam na aulinha 1, ela tem que estar conexa com a causa de pedir da ação originária e também com o pedido. E, logicamente, as partes também, né? É mais do que óbvio. Só que, se a nossa reconvenção ela não tiver conexão com a ação originária, e nesse sentido a causa de pedir e o pedido apresentado pelo autor, o nosso réu ele pode sim apresentar a reconvenção, só que ela deve estar conexa com a contestação, e nesse sentido, defesa de mérito indireta, tá? Quais são as defesas de mérito indireta? Vocês aprenderam lá na aulinha da contestação que eu passei para vocês. Defesa de mérito indireta são aqueles fatos que o nosso réu alega que são os fatos modificativos, extintivos ou até impeditivos, que é o que eu chamo de MEI. Beleza? Então, se o nosso réu apresentar uma contestação alegando algum fato modificativo ou algum fato extintivo ou impeditivo, ele pode sim, através destes fatos aqui, apresentar a sua reconvenção. Ou seja, a reconvenção aqui do nosso réu, ela vai ter base em um desses fatos modificativos, extintivos ou impeditivos. Beleza? Hipóteses essas, se caso a nossa reconvenção não tiver base, ou seja, conexão com a ação originária apresentada pelo nosso autor. Após entender isso, a gente pode colocar um exemplo aqui muito fácil para você escrever aí no seu caderno ou até na apostila, tá? Vamos lá. Temos aqui um processo entre Carlos e Edson. Carlos ingressa com uma ação atacando o Edson, dizendo que ele deve R$5.000. Edson, em sua contestação, que é o instrumento de defesa, apresenta ali a sua defesa de mérito indireta. Nesse caso, ele alega um fato extintivo, tá? Ele alega que a dívida já foi paga. E aí ele vai além. Ele alega também que a dívida foi paga por meio de uma compensação, em que Carlos tem uma dívida de R$8.000 e eles combinaram de fazer a tal da compensação.
Nesse sentido, Carlos é devedor de R$ 3.000, tá? Isso aqui é um fato extintivo, né? Extintivo. E aí, através deste fato extintivo, esse valor aqui, ó, excedente de R$ 3.000 que Carlos deve a Edson, ele pode muito bem ser matéria de reconvenção. Então, neste caso, Edson pode propor uma reconvenção contra Carlos através desse fato extintivo, cobrando esse valor de R$ 3.000. Beleza? Aí você pode me perguntar o seguinte: mas e se Edson entrar com outro processo? Porque a gente aprendeu na aulinha 1 que a reconvenção, ela não é um ônus, ela não é uma obrigação. Edson não vai perder o direito de ação se ele não entrar com essa reconvenção. Edson, ele pode muito bem entrar com outro processo. Aí a gente vai agora falar de conexão processual. Próximo assunto aqui nosso. Se Edson entrar com outro processo, o juiz ele pode sim fazer uma conexão. E a nossa conexão, ela está no artigo 55 do nosso Código de Processo Civil, que diz o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. É a mesma ideia aqui do causa de pedir e o pedido, ok? Então, o Edson aqui no nosso caso, ele pode sim entrar com outro processo. Só que se o juiz verificar que existe as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o juiz obviamente ele vai perceber que pode resultar em decisões conflitantes. Então, nesse caso, o juiz ele pode sim fazer essa junção processual. Então, a gente vai ter o que nós chamamos de apensos, né? No processo físico, fica um colado no outro. Segue os dois conjuntamente, para que se evite uma decisão conflitante. E quando o juiz for aplicar a sentença, o juiz aplica uma sentença simultânea entre esses dois processos. Em nosso artigo 58, ele fala o seguinte: a reunião das ações propostas em separado serão feitas no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Se você ainda não sabe o que é o juízo prevento, vou explicar de forma sintética para você, só para você não ficar com dúvida, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem dois processos. Vamos seguir a hipótese de uma cidade que tenha duas varas. Tem a primeira vara civil e a segunda vara civil. O que acontece? As partes aqui do processo, eles simultaneamente entram um com processo contra o outro, tratando-se da mesma matéria, cobrança de dívida. Quando a parte postula sua petição inicial no Poder Judiciário, existe um setor de distribuição de processo. Esse setor de distribuição de processo gera um número de protocolo no processo, que fica bem ao lado da folha, tá? Aqui é o endereçamento, as partes, fatos, pedidos, né? O valor da causa, beleza. Bem aqui ao lado, aqui, ó, onde está esse risquinho agora, na vertical, fica um número de protocolo. E bem na frente do número de protocolo, fica a data e a hora em que foi protocolado. Então o que acontece? Aqui a gente tem dois juízes diferentes, primeira e segunda vara. O juízo prevento, neste caso, é o juízo que teve o processo protocolado primeiro, seja em minutos, em horas, em dias. Então, a primeira petição inicial protocolada e distribuída para aquela vara civil é a vara do juízo prevento. Então, aqui na nossa hipótese, o juiz da primeira vara civil ele teve a petição inicial postulada primeiro do que o da segunda vara. Neste caso, o juiz da segunda vara vai passar esse processo dele para o juiz da primeira vara e o juiz da primeira vara será o responsável por dirimir esses dois processos, ok? Por meio de uma conexão. Então, esse aqui é o juízo prevento. Então, quando ocorrer essa conexão, o juízo prevento vai fazer o apenso desses dois processos. Esse processo vai tramitar perante um só juiz, né?
e nesse sentido em uma só vara, e na hora que o juiz for dar a sua sentença, ele vai dar a sua sentença simultânea, ou seja, uma sentença só, em um só ato ele vai decidir os dois processos. Para que isso? Para não existir uma decisão conflitante nestes processos. Temos algumas observações. Vamos lá. Temos aqui uma ação originária. Temos aqui um indivíduo que postulou a sua petição inicial. Posteriormente, tivemos a citação do nosso réu. Tivemos a fase de conciliação, restou infrutífera. E aí o nosso réu veio e apresentou uma contestação e, concomitantemente, apresentou também, junto com a contestação, a sua reconvenção. Aí eu te faço uma pergunta. Se o juiz indeferir essa reconvenção, ele vai indeferir através de sentença ou decisão interlocutória? Isso é importante para você aprender, porque quando você chegar lá na matéria de recurso, você precisa saber se você precisa entrar com uma apelação ou com um agravo de instrumento, ok? Então, se o juiz indeferir a nossa reconvenção, ele vai estar aplicando uma decisão interlocutória. E decisão interlocutória, temos a exceção que é o agravo de instrumento, ou seja, cabe agravo de instrumento. Nesse caso, o nosso réu, se ele não estiver contente com essa decisão do juiz, ele pode agravar dessa decisão interlocutória. Para quem quiser dar uma lida, está lá no artigo 1015 do nosso Código de Processo Civil. A gente vai chegar lá, tá? E quando o juiz ele indefere, aplicando a decisão interlocutória, a ação originária ela não vai parar, ela vai continuar normalmente. E aí a gente vai ter todas as fases processuais até a sentença. É pequenas observações simples que é muito importante para você quando você estiver lá na frente que você for aprender outras matérias. Bom, só recapitulando um detalhe importante, nós sabemos que a doutrina divide entre ações ternárias e as ações quinárias, né? As ternárias são aquelas declaratória, constitutiva e condenatória. Os que defendem as quinárias acrescentam mais duas, que são as mandamentais e as executivas lato sensu, tá? Aqui a gente vai falar só da ternária, que é a corrente majoritária aí do nosso processo civil. Então, aqui na nossa ação ternária, a gente pode ter as várias ações declaratórias, várias ações constitutivas, várias ações condenatórias. Nesse sentido, pode ficar uma dúvida. Peraí. Então, eu só posso apresentar reconvenção contra a ação declaratória se a minha reconvenção também estiver se tratando de ação declaratória? Eu só posso apresentar reconvenção contra a ação constitutiva se a minha reconvenção ela estiver tratando de matéria de ação constitutiva? Eu só posso apresentar a minha reconvenção contra a ação condenatória se a minha reconvenção ela for de matéria condenatória? Não, gente. Você pode muito bem apresentar contra uma ação declaratória uma ação reconvencional condenatória. Você pode apresentar contra uma ação declaratória uma ação reconvencional constitutiva. Pode apresentar uma ação reconvencional declaratória. Isso aí para todos os nossos meios de ação aqui, tá bom? Então, a nossa doutrina ela diz que não existe esse impedimento acerca disso daí. Se o réu, aqui na ação originária dele, a ação originária é meramente declaratória, que é para declarar um direito, o nosso réu aqui ele pode sim apresentar uma ação reconvencional constitutiva, tá? Ou seja, para constituir um direito. Agora a gente vai falar do cabimento da nossa reconvenção. Aqui são os meios de processo que a gente tem, tá? Então, processo de conhecimento, cabe reconvenção? Sim, gente. Sempre vai caber reconvenção em processo de conhecimento. Só que você tem que se atentar a um detalhe muito importante. Somente nos de jurisdição contenciosa, beleza? Porque nas de jurisdição voluntária, nunca. Ok? Então, não se esqueça isso. Ah, o que é jurisdição contenciosa? O que é uma jurisdição voluntária? As contenciosas são aquelas que existem litígios. As voluntárias são aquelas que não existem litígios, tá? Falando assim de forma bem grosseira para vocês. E processo de execução, cabe reconvenção? Não. Processo de liquidação, cabe reconvenção?
Não. Embargos de devedor, cabe reconvenção? Não. E nos juizados especiais? Não. Só que o artigo 31 da Lei 9.099, ela admite que o réu formule em sua contestação um pedido contraposto, ok? Seria quase que uma defesa de mérito indireta, né, que a gente acabou dizendo, né? Seria quase isso, só que a nossa lei dos juizados especiais, obviamente, por ser um juizado, tem que ter um rito mais rápido, né? Não vai admitir que ali que tenha duas ações, por isso que ali analisando o caso concreto, tá? Então é só um processo, uma ação. Agora, se o réu quiser fazer um pedido contraposto na sua contestação, ele está autorizado através do artigo 31 da Lei 9.099/95. E nos procedimentos especiais, cabe reconvenção? Opa, aqui cabe uma atenção importante aqui, tá vendo? Ó, depende, calma aí, depende. Se com a apresentação da resposta do réu, esse procedimento especial ele se torna comum, caberá sim a reconvenção, como por exemplo as ações bonitórias, né? Se quiser dar uma olhadinha lá na súmula 292, ok? Do STJ. E na ação rescisória, cabe reconvenção? Sim, cabe reconvenção, desde que a pretensão do réu seja desconstituir a mesma sentença ou o acórdão, tá? Então, se o réu quiser desconstituir a mesma sentença que o juiz aplicou ou o acórdão, ele pode sim apresentar a reconvenção dentro dessa ação rescisória, tá? Então esses são os cabimentos aqui da nossa reconvenção. Antes de integrarmos agora na aula 3, importante se faz o entendimento do litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário é o gênero no qual litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples são espécies. Depois eu vou explicar melhor essa aula aí de litisconsórcio. Vou fazer uma aula bem bacana para vocês. Mas vamos lá. O que seria esse litisconsórcio necessário que a gente precisa entender? É aquele cuja formação é obrigatória. Deste modo, o processo ele não pode prosseguir. E o juiz também não pode julgar validamente se não estiverem presentes todos os litisconsortes necessários. Então, olha só que importante. O juiz ele não pode julgar de forma válida, porque se o juiz fizer um julgamento, essa sentença do juiz será inválida, e o processo também ele não pode prosseguir se não tiver presente essas partes desses litisconsórcios necessários. Então é importante a gente ver quais são as duas razões para que esses litisconsórcios existam, tá? Então a primeira razão é a lei que impõe a sua formação. Então é a lei que cria esse litisconsórcio. É a lei que já impõe que necessariamente essas partes devem ser integradas nesse litisconsórcio necessário. Na onde eu posso ter um exemplo de uma lei que impõe? O artigo 246 do Código de Processo Civil, ele é muito claro, falando da citação. Faz a leitura aqui comigo do 246, parágrafo 3º do CPC. Fala o seguinte, ó. A citação ela será feita, parágrafo 3º, na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Citados, você sabe que citação é chamamento ao processo. Então devem ser citados, ou seja, chamado ao processo, os confinantes. E quem são os confinantes? Os confinantes é o mesmo que os vizinhos, tá? Vizinhos, terceiros interessados, etc. Então, se esse imóvel aqui, ele está em uma discussão judicial sobre uso capião, o juiz necessariamente ele vai citar, vai integrar dentro desse processo todos os confinantes, ou seja, todos os vizinhos e até terceiros interessados para ingressar nesse processo. A segunda razão, ela ocorre nos casos em que se discute uma relação jurídica de direito material. A relação jurídica de direito material, vocês já viram comigo já lá na aulinha 1 de reconvenção, né? Em que a gente tem a relação entre duas partes, né?
por meio do quê? Por meio de um contrato, seja ele verbal ou por escrito, né? Então, nesse momento, a gente vai ter uma relação jurídica de direito material. Então, como exemplo aqui pra gente, a gente vai ter o casamento que é uma relação única e inscindível, ou seja, ela não pode ser desconstituída de forma unilateral, ou seja, o juiz não pode desconstituir uma das duas partes aqui do casamento de forma unilateral. Não. O juiz não pode decretar a separação de apenas um aqui. Se o juiz for decretar a separação, tem que ser dos dois. Outro exemplo também é o contrato, né? Como a gente viu lá na aulinha 1, né? O contrato entre as partes também é um contrato inscindível. Ou seja, se caso existir um processo que atinja necessariamente esse contrato entre as partes, necessariamente deverá ser citada ou até integrada no polo essas duas partes. Beleza? Por que é importante a gente aprender sobre litisconsórcio necessário? Porque agora na próxima aula a gente vai discutir as hipóteses em que o réu ou os réus irão entrar com uma reconvenção contra o autor. E aí, se o autor tiver dentro dessas duas hipóteses, dessas duas razões que eu acabei de passar para você, aí a gente vai ter esse conflito em que necessariamente deverá ser a reconvenção dirigida a esses litisconsórcios. Beleza? Importante você aprender isso. A gente vai agora amadurecer esse conhecimento aqui na aulinha 3, tá? Um abraço, te espero lá. Falou!